Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatentes do canal Arte da Guerra. No vídeo de hoje, nós vamos fazer um debriefing do que foi o exercício Vostok 2018 da Rússia. Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa para vocês. Um dos primeiros comandantes que eu tive no Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante, ele disse uma vez, logo que nós chegamos à divisão anfíbia, ele disse uma vez uma coisa muito importante, que você fazer uma manobra, tá, sem a crítica do exercício depois é treinar o erro. E é isso exatamente que nós vamos fazer. Nós vamos fazer uma análise, tá, do exercício envolvendo russos, chineses, pessoal da Mongólia, e para que o nosso assinante tenha uma visão panorâmica daquilo que aconteceu esses dias aí no Extremo Oriente. Pessoal, antes de mais nada eu quero colocar uma coisa. A Rússia tinha prometido 300 mil militares, eles não conseguiram colocar isso de forma alguma, tá? Então, o que se coloca, porque não tem como saber também quantos, não tem uma catraca ali que diz quantos militares participaram. Então, analistas, eles colocam os mais pessimistas aí 50 mil e os mais otimistas 150 mil, que é metade, tá, do estimado. Outra coisa interessante também, os russos eles têm uma maneira de avaliar, de contar o exercício, ele é bem, assim, foge um pouco dos padrões, que é o seguinte, normalmente uma brigada são 3 batalhões, né? Se 2 ou 1 batalhão participou, eles já colocam como se a brigada tivesse participado, ou seja, se 800 militares participaram, eles colocam aí como se os 4 mil tivessem ido, e na verdade não é assim. Então o exercício foi bem superestimado pelos próprios russos e pelo Ocidente, que esperava uma coisa maior. Agora, não resta dúvidas que o exercício foi um sucesso, tanto que o mundo inteiro olhou para aquela região remota do mundo. Aquela região ali que o Vostok aconteceu, né? É uma região pouco povoada, com pouca estrutura de transporte, de comunicação. As forças armadas da Rússia e da China aproveitaram para treinar também o lançamento desse tipo de estrutura logística, de transportes, etc. Falando da China, tem uma coisa muito importante, porque os russos procuraram, eles trouxeram os chineses com 2 motivos. Primeiro, para garantir uma certa interoperabilidade, mas segundo também para tranquilizar a China, falar, olha, o exercício não é contra vocês. Eles convidaram observadores militares do mundo inteiro, tá, gente? Diga-se de passagem. Agora, esses observadores militares é lógico, né? Um exercício desse é uma vitrine. Primeiro, porque mostra a prontidão operacional dos russos, e segundo também, porque é uma propaganda para as armas. Eu preciso colocar para vocês também uma coisa muito importante, que é como um exercício ele é conduzido assim, como a gente pensa os exercícios militares. Normalmente a gente faz o seguinte, você tem um batalhão, então o batalhão é formado por companhias, as companhias são formadas por pelotões e os pelotões por grupos de combate. Cada país tem um nome, tá? Mas o que a gente faz? Primeiro a gente começa de baixo para cima, vai do fácil para o difícil. Então nós treinamos o pessoal dos grupos de combate, tá? Todas as manobras que eles têm que fazer, como é que ele faz para transpor um obstáculo, como é que é a comunicação, como é que recebe ordens, como é que retransmite, como atira, etc. Aí vem subindo, pelotão, depois treina a companhia, aí o batalhão, tá? São fases, são diversas fases. Até que chega o coroamento, normalmente no final do ano, é uma manobra envolvendo grandes unidades, brigadas, divisões e exércitos, são exercícios mais complexos, né? Aí você já exige você precisa de uma rede de comunicação muito maior, os oficiais e os estados maiores são muito mais exigidos, tá? Porque a amplitude do exercício é grande, a coordenação é uma coisa mais difícil. Então a gente vai sempre do fácil para o difícil. Então eu vou mostrar agora, eu preparei um clipe com as principais imagens e alguns comentários meus. Vamos dar uma olhadinha? Depois eu volto aqui com mais algumas observações. Bom, gente, manobra russa sem defesa antiaérea eficiente é que nem namoro sem beijo, macarrão sem queijo. Então tá aí o famigerado S-300 que os russos vão entregar à Síria aí. Eles participaram dessa manobra também. E agora vocês veem tropas chinesas. O que é interessante nisso é que os chineses devem comprar o S-400, sistema S-400 antiaéreo russo, e mais aviões Su-35, né? E essa venda está preocupando os Estados Unidos, mais
provavelmente não haverá muito que possa ser feito. Uma coisa importante que algumas pessoas não sabem, né, que é a tradição que os russos têm em operar tropas paraquedistas muito eficientes desde a Segunda Guerra Mundial. Eu já citei aqui operações na Tchecoslováquia e no Afeganistão também. Vocês viram aí eles preparando um blindado para ser lançado, eles dominam essa expertise, é uma coisa realmente interessante. E aqui vocês veem as tropas embarcando, né? Os russos, eles consideram os paraquedistas como uma tropa estratégica, né? Que confere um alcance muito grande às pretensões políticas do Kremlin. Então essas tropas recebem prioridade, são muito bem preparadas, treinadas, etc. Aí vocês veem coordenação de um helicóptero e tropas motorizadas que podem ser ou unidades de reconhecimento ou forças especiais, né? É que coisas mais logísticas, né? O transporte de blindados via ferrovia, que é um movimento realmente interessante, tá? Aqui já unidades logísticas aí provavelmente fornecendo suprimentos. Aqui o pessoal de descontaminação QBN, isso é muito importante num combate, pessoal. E aqui os drones, os russos estão dando muita importância a esse novo tipo de equipamento. Aí eles observaram as lições da Síria, tá? Não tem como fugir disso daí. O Brasil tem que olhar para esse lado aí também, se bem que a gente já está avançando nesse campo aí, tá? Então é muita coisa, é bom a gente observar esses exercícios internacionais, para a gente ver como os exércitos estão operando. Vocês veem um Tupolev Tu-95 sendo interceptado por um F-22 americano já próximo ao Alasca. Então vocês veem a dimensão territorial que essa manobra abrangeu, tá? Agora as manobras anfíbias. Os russos também têm dado nas últimas décadas muita importância a esse tipo de movimento, tá, pessoal? E o movimento anfíbio não é uma coisa simples, ele envolve navios especiais, equipamentos especiais, é toda uma nova doutrina, reconhecimentos especiais, tropas para fazerem a limpeza, reconhecimento da cabeça de praia, tá? Cálculo de gradientes, etc. E os russos estão trabalhando bastante nisso, tá? Eles têm essa preocupação porque, lógico, é projeção de poder estratégico. E desembarque anfíbio sem escolta não funciona. Então aí vocês veem navios russos fazendo manobras também. Uma coisa importante que vocês vão ver agora, um helicóptero dipando um sonar aí para caçar submarinos, sem o qual fica bastante difícil fazer uma operação anfíbia. Aí vocês veem um helicóptero da Marinha em apoio a essas operações também. Na sequência vocês veem operações no Ártico. Os russos usam muito quebra-gelo nessa região do mundo. Aí vocês veem um blindado snorkeando numa travessia do rio. É uma coisa complicada, por quê? Porque se não houver uma condução de oxigênio, o motor vai parar, né? Então tem que ter, além de levar oxigênio, também tem que ter o periscópio para ver a situação tática inimiga, etc. Agora, na sequência, vocês veem a travessia de um istmo. Eu não sei se ele é criação artificial de unidades de engenharia, tá, gente? Não parece. Mas, em todo caso, é sempre uma operação complicada. Aí vocês já veem aí um caminhão que acabou de realizar uma travessia de ponte. Aí vocês veem, essa ponte, sim, é artificial, é construída por unidades de engenharia. E eles estão lançando fumaça para proteger ela das vistas aéreas, tá? E esses cruzamentos desses pontos é sempre patrulhado pela polícia do exército, né? No caso a polícia militar. Nessa concentração de veículos vocês podem perceber a grandiosidade do que foi esse exercício aqui, tá? E aí os blindados manobrando na planície aí foi realmente um exercício muito importante. Agora vocês veem tropas recebendo a instrução. Parece que o pessoal que está junto ali é chinês. Eu não sei como é que foi a coordenação dessa língua aí, mas é uma coisa realmente muito importante essa interoperabilidade. E essa foto aqui eu achei muito interessante, com toda a tecnologia ainda há tropas que usam cavalo nessa região do mundo, porque, lógico, as condições de terreno talvez obriguem a isso. E aí vocês veem a atuação da aviação russa, né? Eles já provaram que são extremamente eficientes, está aí o governo Bashar Assad, que só não caiu em virtude do trabalho da aviação russa, né? Mas é interessante que nesse exercício eles não usaram bombas de última geração, usaram umas bombas de segunda mão aí, porque eles deviam ter essas bombas em estoque, essas munições em estoque, e para que elas não perdessem a validade, usaram no exercício. As principais, as mais caras, mais sofisticadas, estão sendo todas
enviadas para o teatro de operações da Síria, tá, pessoal? Vocês viram aí no clipe, então, quais são as preocupações dos russos nessa manobra, né? Comando e controle, logística, mobilização e inovação tática. Então, muita coisa que eles estão vendo nas guerras da Síria, e guerras em outros países, eles procuram colocar. E os russos, eles abusaram, pode-se dizer assim, o termo talvez seja o mais apropriado, abusaram do uso de drones nesses exercícios, tá, pessoal? Principalmente numa atividade muito difícil da vida militar, que é a BDA, que é a Battle Damage Assessment, avaliação de danos de batalha. O que é a BDA? BDA era o seguinte: quando tem uma batalha, você envia algumas aeronaves no campo de batalha, eles vão fotografar, através de fotos, sensores, observação direta, etc. Eles reportam o que foi destruído ali, se a ponte tal foi destruída, se quantos caminhões foram observados, quantos carros de combate, etc, etc. Só que é uma atividade perigosa. Na Guerra do Vietnã, por exemplo, os Estados Unidos perderam diversas aeronaves RA-5C Vigilante em atividades de BDA. Então, hoje os russos estão usando o drone. E, aliás, o drone é uma tendência, né, pessoal, para muita coisa. Para observação de artilharia, para reconhecimentos, né, para vigilância do campo de batalha, etc. E os russos estão bastante avançados nesse quesito de drones aí, tá? Não estavam alguns anos atrás. Hoje, as excelências em drones são, lógico, Israel, Estados Unidos, a Rússia anda bem, tá? França, Inglaterra, todos os países aí que tem efetivamente um portfólio militar, o chinês está indo para isso também, eles precisam ter drones aí confiáveis, com alcance, com bons sensores. Essa é uma tendência que não volta atrás, tá? Bom, pessoal, o falecido primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que era um frasista de primeira, tá? Se vocês procurem na internet, tem frases dele excelentes. Ele disse uma vez que a Rússia era uma charada envolta por um mistério e contida num enigma. Então, para entender mais esse país que muitas vezes assusta, mas na maior parte das vezes fascina as pessoas, nós separamos diversos livros aqui da Amazon para vocês, tanto sobre a liderança da Rússia, como o fim do Império Soviético, enfim, tem muita coisa lá, eu vou mostrar os principais para vocês. Esse aí, Todos os Homens do Kremlin, tá, é lançamento e fala a estrutura de poder que está por trás do Putin, né? Os Russos é um livro muito bacana também, porque mostra toda a formação, a história da Rússia, etc. E esse último império mostra os últimos dias da União Soviética, como foi a queda do regime comunista. E esse Trump, Rússia, questiona se o 45º presidente dos Estados Unidos é manipulado pela Rússia, o relacionamento dos dois países, dele com o Putin, etc. Pessoal, e o Nicolassi, tá? Está a caminho de Formosa, Goiás, onde ele vai ver manobras do Exército e do Corpo de Fuzileiros Navais. Então ele deve enviar muita novidade de lá, tá? Tanto de exercícios com foguetes, aeronaves, etc. Então vamos acompanhar, eu vou deixar o Facebook aí do GBN News, vamos acompanhar no site dele também, tá? Tá aí a URL na legenda, tá? Vamos dar uma olhada. E é lógico que nós vamos fazer vários vídeos. Eu estou só esperando o Nicolás enviar o material para cá. Então quero desejar uma boa viagem aí pro Ângelo, tá? Uma boa estadia lá com os fuzileiros e conta tudo que você vê lá pra gente aqui no Arte da Guerra, tá ok, Ângelo? Um abração para você. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Nós estamos voltando aqui com muitas novidades, mas a maior delas, tá? Eu vou encerrar aqui com um trailer da nossa maior novidade para quem não viu ainda, que é a Guerra do Golfo, que começa segunda-feira. Vamos dar uma olhadinha, tá? E eu encontro vocês nesse vídeo aí, segunda-feira, nessa série, sempre com responsabilidade, compromisso e fé no Brasil, pessoal. It is 3,000 and 5 Golf Mike, actually amend altitude, descend and maintain 11,000. Army 72010. Descend and maintain 2,000, I got you loud and clear. In the zone, got 23 seconds deep. Wait. Needs that, not center.